Meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Quem vos sauda mais uma vez aqui é o presbítero Paulo. Deixa eu só organizar aqui a câmera. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez, na live dos Bereanos. Só que essa live ela é diferente, uma live de conferência, e eu creio que é de nível internacional, porque, para a glória de Deus, temos homens de Deus que cooperam conosco, assistindo, compartilhando, do Brasil e fora do Brasil. Aliás, tem homens de Deus que trabalham conosco aqui nos Bereanos, de pelo menos 6 países. E o nome do Senhor tem sido glorificado com tudo isso. Estou muito feliz. Hoje a gente vai fazer uma homenagem à Igreja Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito, respeito, a qual tem ganhado espaço no Brasil e fora do Brasil, em vários países, e para tanto merece sim ser aplaudida, porque o nome do Senhor tem sido glorificado. Os irmãos que vai chegando aí, vai dando a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos em uma live de homenagem à Igreja Assembleia de Deus no Brasil, também fora do Brasil, é claro, mas hoje nós vamos tratar sobre a história da igreja aqui no Brasil, tá bom? Os irmãos que vai chegando aí, vai dando a paz do Senhor para me conhecer, compartilhe essa live para, de fato, ela ser de nível internacional, né? Eu preciso dos irmãos curtindo e compartilhando, tá bom? Curtindo e compartilhando em nome de Jesus. Hoje eu já vou chamar aqui os 2 irmãos que já estão comigo, tem mais um ainda para chegar, e deixa eu chamar eles aqui, porque nós temos muita coisa para falar aqui, nós não pode perder tempo, tá bom? Os irmãos que for chegando no saldo, vamos saber quem está chegando aí. Maria Daiane já está chegando, dando a paz do Senhor, já compartilhei com vários irmãos, glórias a Deus. Isso aí, irmão, segue o conselho da nossa irmã Maria, principalmente você que é assembleiano, né, e gosta dessa igreja, que Deus tem feito coisas extraordinárias na vida de vocês através deste ministério, né, em Jesus, tem abençoado. Então, por favor, compartilhe essa live. Vamos já chamar nossos irmãos? 2 homens de Deus. Professor Marcos, mais uma vez, a paz do Senhor. Vou começar com o senhor. A paz do Senhor, meu querido. Deixa eu ativar o seu som aqui. Amém. William, né? E os demais que estão aqui presentes, que Deus os abençoe. Vai ser algo muito importante, que nem todo mundo conhece a história da Assembleia de Deus, essa igreja a qual eu amo e sou cristão há mais de 3 décadas, desde criança. Glória a Deus. Deus abençoe meu professor Marcos. Aproveita, professor Marcos, na introdução, eu já ia pedir para o senhor, e vou pedir para todos os convidados a falar quanto tempo que tem de ministério nessa igreja abençoada, mas eu quero que o senhor também fale do seu canal. Aproveita na introdução aí. Amém. Obrigado pela participação aqui, né, de falar sobre o meu canal. Os irmãos já conhecem, o meu canal é de apologética, né, de estudos bíblicos, né, de teologia, e eu faço um trabalho há alguns anos com ele. Para quem gosta de estudar a Bíblia, é um canal aí voltado para quem é amante da palavra. Quem não gosta de estudar a palavra do Senhor, que quer resuminho, muito blá blá blá, muito enrolation, não vai gostar do canal, porque meu canal é focado e objetivo, né? Biblicamente, teologicamente e sadiamente, tá lá. Eu sou bem dinâmico, bem didático, então não tem enrolação. Pega qualquer vídeo, tá lá. São mais de 300 e poucos vídeos e pronto. E o tempo que eu tô na Igreja Assembleia de Deus é desde criança, praticamente desde criança. Então eu tenho 37, 38 anos, dentro da casa do Senhor, sempre trabalhando, ajudando, né? Na medida do possível, evidentemente. Já trabalhei na escola bíblica, professor de escola bíblica oficial, ajudei, colaborei, auxiliar de trabalho e pronto. Essas são as funções, né? E títulos são importantes, mas o maior título é ser cristão. Trabalho, qual é o melhor trabalho? O trabalho do reino de Deus. É ser embaixador de Deus. É a maior função ministerial que alguém possa ter. É essa incumbência de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É mais ou menos isso. Glória a Deus. Pastor Éder, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido, Padre do Senhor Jesus. E eu quero que o senhor já se apresente, por favor. E nessa apresentação, fale também quanto tempo o senhor congrega nessa maravilhosa igreja. A paz do Senhor Jesus.
aos nossos queridos internautas, presbítero Paulo César, professor Marcos. O que eu tenho de idade é o que eu tenho de Assembleia de Deus. Agora, Eita, glória. permitindo Deus, dia 6 de agosto, eu completo 51 anos de vida. Então, são 50 décadas nas Assembleias de Deus. E vai ser uma bênção muito grande participar hoje dessa live, compartilhar a história da nossa denominação, aprender também com os nossos convidados. O nosso canal no YouTube é Pastor Éder William, youtube.com/Pastor Éder William. O nosso canal, os internautas entrando na playlists, você tem 5 abas ali para você escolher. As nossas pregações, nós temos uma aba sobre orações, nós temos devocionais, mas eu tenho uma aba ali muito dedicada à Assembleia de Deus, que são as entrevistas. Então, ali eu tenho mais de 180 entrevistas, onde nós trabalhamos em parceria com o grupo Memórias das Assembleias de Deus no Facebook, que tem mais de 300 mil membros. O nosso grupo no Facebook, que é o Memórias das Assembleias de Deus. E ali eu recebo personalidades de destaque, famosos, anônimos, pesquisadores, gente do povo, pastores, missionárias, pessoas que têm visibilidade e pessoas que estão no anonimato, mas que fizeram e fazem a história do movimento assembleiano no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, porque hoje, nesse ano, nós estamos celebrando 112 anos de Assembleia de Deus, e por essa razão é uma alegria muito grande participar da live. Eu também sou reitor do Instituto Bíblico Etnos, trabalhamos com os cursos básico, médio e bacharel em teologia, e também nós temos as nossas atividades como escritor. Temos livros publicados e, no momento, estamos lançando também um livro sobre casamento à luz da Bíblia, e também participamos de um grupo de pesquisa da PUC São Paulo, que é o GAP, que é o Grupo de Estudos de Protestantismo e Pentecostalismo, que é chefiado pelo professor doutor Edim Abdulmansur, e nós trabalhamos com a temática do pentecostalismo e os seus atravessamentos através de classe, raça e etnia. E atualmente eu estou no meu último ano de doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sem muitas delongas, né? Agora já vamos entrar na história da Assembleia de Deus. Tem muita coisa para a gente tratar. Obviamente que não vamos conseguir tratar tudo, mas eu creio que os irmãos, principalmente os membros aí, tem muitos membros que não conhecem nada, infelizmente, da história. E essa é a noite oportuna dos nossos irmãos aí, homens de Deus, explanar um pouquinho para os irmãos, tá bom? Compartilhe essa live, como eu disse, curta, para que o YouTube recomende para mais pessoas. Professor Marcos, vamos começar com o irmão, já trazendo aí o que o pastor Éder já disse aí, 112 anos, né? A pergunta é, qual o ano que a Assembleia de Deus surgiu no Brasil e quem foi os seus fundadores? Amém, meu amado. Deus abençoe. Os fundadores da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui no Brasil, foi Daniel Berg e Gunnar Vingre. Gunnar Vingre, é um nome mais sueco, né? Foi no dia 19 de novembro de 1910. Eles chegaram aqui em Belém e... Perdão, estou com a garganta um pouco muito ruim. Para eles virem aqui para o Brasil, né? Belém do Pará, existe até uma história por trás, profética, né? A gente que é assembleiano sabe praticamente de cor, em que o próprio Deus os batizou, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo. E antes, é claro, isso antes, e houve uma conferência da Igreja Batista nos Estados Unidos, e ali eles foram e se conheceram, e por meio de uma visão, ou melhor, por meio de uma mensagem profética, que foi incumbido aos dois, para pregar no Pará. E eles não sabiam onde era essa localidade, Belém do Pará. E foram lá na biblioteca, pesquisaram, procuraram,
Estava lá, Pará, Belém, Brasil. E aí eles vieram para aqui, para o Brasil. Uma história bem longa, que eu estou sinteticamente resumindo aqui. Eles vieram para o Brasil e como eram batistas, só que agora com uma linha mais pentecostal, né? Enfatizando os dons espirituais, né? A questão da pneumatologia e tornando a igreja agora, as igrejas tradicionais, cessacionistas e agora continuista, no rol batista daquela época, nos Estados Unidos, ele vem para o Brasil e vai ficar numa igreja batista tradicional, cessacionista, que não acreditava nos dons espirituais, na continuidade dos dons espirituais. Então eles ficaram ali, na igreja, se eu não estiver enganado, foram hospedados em um porão e depois tiveram várias oportunidades para pregar a palavra do Senhor. E começavam a pregar a palavra. Só que no vai e vem de você pregar a palavra de Deus, a gente sabe que a ênfase pentecostal ela é totalmente diferente da ênfase de cessacionistas, né? Aqueles que não acreditam nos dons espirituais, na continuidade dos dons espirituais. E os irmãos sabem muito bem que eles começavam a falar que Jesus salvava, que Jesus curava e que Jesus batizava com o Espírito Santo de Deus. E os irmãos começaram a achar estranho. E ainda por cima começar a falar em línguas estranhas. E passaram-se os dias, as semanas, o tempo, todas as oportunidades que eram dadas aos irmãos batistas, né? Os irmãos batistas os acolheram. Porém, eles começaram a achar estranho aquela ênfase pentecostal e expulsaram os irmãos, né? Eles foram colocados praticamente para fora e daí fundaram o nome primário da Igreja Assembleia de Deus, que é Missão de Fé Apostólica, no dia 18 de junho de 1911, e que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Então é mais ou menos isso, de forma sintética, os fundadores, como foi que eles chegaram até aqui por meio de uma mensagem profética da parte de Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem ir comentando, tá? Se tiver alguma dúvida, ou se quiser agregar mais alguma coisa relacionada ao conhecimento sobre a história da igreja. Irmãos, a noite é oportuna, tá? Professor Éder, pastor Éder, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os dois missionários. Isso aí, ao estudar a história da igreja, eu também aprendi um pouco disso, mas queria que o senhor relatasse para quem não sabe, esses dois missionários que o professor Marcos disse, eles chegaram a passar na rua Azusa e tiveram aquela experiência lá do Pentecoste. Presbítero Paulo César. Esse assunto, ele está hoje na ordem do dia. Existem pesquisadores que têm se dedicado a buscar documentos que comprovem que Gunnar Vingre e Daniel Berg tenham passado pela Rua Azusa. O que a gente pode dizer a respeito, a partir de documentos oficiais, inclusive pela obra O Diário do Pioneiro, que é de autoria do Gunnar Vingre, obra editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O missionário sueco Gunnar Vingre, como eu já falei, sueco, ele veio aos Estados Unidos e ele esteve na Igreja Batista Sueca em Chicago. Chicago fica nos Estados Unidos, na parte leste do país. A Rua Azusa, número 312, lá de Los Angeles, Califórnia, fica no outro extremo dos Estados Unidos. Fica na parte oeste dos Estados Unidos. Então, o Azusa fica na parte oeste do país norte-americano e Chicago fica na parte leste. Os dados históricos que comprovam a presença de Daniel Berg e Gunnar Vingre, que eles foram impactados e receberam o batismo no Espírito Santo no avivamento ocorrido em Chicago. Isso em 1909. Segundo Gunnar Vingre relata,
no livro de sua autoria, O Diário do Pioneiro, da editora CPAD. O avivamento da Rua Azusa aconteceu 3 anos antes, especialmente com destaque para a data de 9 de abril de 1906, com a liderança de um pastor negro, gordinho, cego de um olho, chamado William Joseph Seymour. E este movimento da Azusa era o movimento da Missão da Fé Apostólica. Mas aí que o descuido no estudo dos detalhes, a gente pode fazer confusão e achar que o batismo no Espírito Santo de Gunner Wingre tem ocorrido na Rua Azusa, porque em 18 de junho de 1911, no Brasil, Daniel Berg e Gunner Wingre, eles fundam a Assembleia de Deus com o nome Movimento da Fé Apostólica. Então, inicialmente, em 1911, 18 de junho, esses 2 missionários suecos já no Brasil, vindos para cá, como disse muito bem o professor Marcos, através daquela revelação de uma profecia, por um nome chamado Adolf Hüdlin, mas também existe existe também um outro detalhe aí no pano de fundo histórico, que é o ciclo da borracha. O Pará, no Brasil, no primeiro quarto do século XX, a sua economia estava fomentada no ciclo da borracha, diferente aqui da região sul e sudeste, que o carro-chefe era a plantação do café, a política cafeeira. Então, esse ciclo da borracha, na região norte do Brasil, trouxe um protagonismo para aquela região amazônica, onde está localizada a capital do estado do Pará, que é Belém, onde teve origem a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus começa com o nome Movimento da Fé Apostólica, então aí surge um pressuposto que o avivamento da Rua Azusa, que tinha o nome do Movimento da Fé Apostólica, trouxe um impacto na hora do Gunner Wingre fazer a escolha do nome para colocar aqui no Brasil, em 1911, para fazer oficialmente a inauguração da igreja com um nome denominacional. E o nome escolhido não foi o nome da igreja de Chicago, mas foi o nome do movimento pentecostal com William Seymour em 1906. Mas o batismo no Espírito Santo, tanto Daniel Berg como Gunner Wingre, segundo relatos e documentos oficiais, aconteceu não na Azusa, mas no grande avivamento ocorrido em Chicago. Pai do Senhor. Glória a Deus. Pai do Glória a Senhor. Deus. Irmão Rony, Deus abençoe. Querido amigo professor Marcos, presbítero Paulo, pastor Éder, prazer conhecê-lo, viu? É satisfação ouvi-lo. Glória a Deus. Desculpa o atraso, tá, queridos? Já vou começar me desculpando. E isso, querido. Deus abençoe. Professor Rony Cose, Deus abençoe. Obrigado por o senhor estar aqui conosco, tirar um tempinho aí. Eu que de agradeço, fato, Paulo, hoje em pelo dia, espaço. amém. Hoje em dia está muito corrido para nós tudo, para nós todos, né? Mas que bom que o senhor está aqui conosco. Eu queria que apresentasse para os irmãos que não conhecem o senhor, e nessa introdução de apresentação, eu queria que o senhor falasse, se possível, quantos anos o senhor congrega na Igreja Assembleia de Deus? Perfeito. Ô Paulo, já vou me apresentar, mas antes disso quero parabenizar você pelo trabalho, pelos canais aqui no YouTube, aqui pela Escola de Teólogos, pelo seu trabalho. É notório o seu desenvolvimento, seu crescimento, e a gente fica aqui na intercessão e na torcida para que você abunde cada vez mais, né? Que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho. Satisfação conhecê-lo, pastor Éder. Eu estava amando aqui a aula, viu? Ó, Paulo, me deixa aqui de molho. Vou ficar aqui como ouvinte, aprendendo aqui aos pés desses grandes mestres, né? Marcos, dispensa comentários, né? Deixe Nosso não, brother. viu? Deixe não. Quando eu crescer, Marcos, eu quero ter um estúdio igual o seu, viu? Bom, irmãos, eu falo aqui do Espírito Santo. Eu sirvo já na Assembleia de Deus já há 23
2 anos. Me ajuda aí, pessoal. Eu sofro de descalculia. Eu me vinculei às Assembleias de Deus em 6 de janeiro de 2001. Isso aí, não, 2002. Isso aí. Meu pai tinha falecido em 2001, 6 de janeiro de 2002. Ou seja, completamos 21 aí anos. 22, né? Estamos em 2023, né? 22 anos. 21 anos, não? Eu até brinco com isso, dizendo que eu tenho mais tempo de casado com a Assembleia de Deus do que com a minha esposa, né? Nós vamos completar agora 20 anos de casados. Eu falo para ela, ó, respeita a Bleia, porque eu tô há mais tempo com ela do que com você. Nossa. E tô servindo aqui na Assembleia de Deus, atualmente na Assembleia de Deus de Itacibá. Nosso pastor é o pastor Lani Miner Jardim. É uma igreja histórica também, com já 80 anos de existência. Está entre as pioneiras aqui do estado do Espírito Santo. Na denominação venho servindo, desenvolvendo diversas atividades, mas em geral assim sempre concentradas mesmo na área do ensino. Já fui vice-superintendente de ABD, já organizei conferências de escola dominical, já atuei junto à convenção também. Hoje não estou mais vinculado a nenhuma convenção, nem estadual nem a geral, mas já tive o prazer de servir também como professor de teologia, conteudista, coordenador de cursos, enfim. Eu tenho essa cara aqui de 25 anos, pessoal, mas eu sou velho, tá? Já vou completar 25 agora, eu peguei pesado, né? Tá tudo bem. E estamos Se aí você caminhando. tirar sua barba, você fica com 20 anos. Eu acho que. Pois é, Marcos. Mas você está sendo generoso, mesmo assim você está sendo muito generoso ainda. E é isso, caminhando, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, professor Ronei Cosa. Obrigado, Já querido. vou fazer a pergunta para o irmão, para já começar esquentando aí no assunto Opa. conosco. A pergunta ela é bem interessante. Na verdade, quem elaborou para nós é o professor Marcos. Eu agradeço a ele. Ele elaborou uma pergunta aqui e eu respeito muito os irmãos que cooperam conosco, até porque a gente está engateando ainda perto desses irmãos. A pergunta é: qual conexão entre os avivamentos e a Igreja Assembleia de Deus? Perfeito, boa pergunta. Eu acredito que tanto espiritualmente como teologicamente a Assembleia de Deus é devedora a alguns avivamentos, com destaque aí é inegável, né, que eu não sei, colegas, se seria técnico, vamos dizer assim, se seria preciso do ponto de vista histórico, a gente dizer que a Assembleia de Deus ela é fruto do avivamento de Azusa. Mas não dá para negar que existe uma relação, né, existe uma conexão. Eu acredito que a Assembleia de Deus é devedora nesse sentido. Me parece que Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram aqui no Brasil, tiveram uma passagem por Azusa, e é inegável que a gente carrega algumas características daquele avivamento, com destaque aí para a atividade missionária. Eu pude, colegas e todos que nos assistem, eu tive o privilégio, entre os anos de 2016 e 2018, eu atuei como historiador de um departamento de missões lá do leste mineiro, o Demadvardo. Eu não sei como está hoje, não sei se foi extinto, depois eu soube que houve mudanças, mas foi uma experiência muito rica porque me permitiu ouvir pioneiros, conversar com líderes. Na época, só para vocês terem uma ideia, eu entrevistei o pastor Custódio Roque, que na época ele foi pastor da Assembleia de Deus em Mantena, Minas Gerais, na época com mais de 90 anos, e lúcido assim, apesar de muito idoso. E nós tivemos também o pastor Ormídio Siqueira, que foi um plantador de igrejas, e os assembleanos lá de Minas se referem muito a ele como o apóstolo, né, o apóstolo Ormídio Siqueira, no sentido de que ele foi um plantador de igrejas, alguém que ajudou muito a difundir a obra pentecostal. Então você percebe que a Assembleia de Deus ela traz muito essa pegada missionária, e isso guarda uma certa relação com a Azusa, porque a Azusa contribuiu para uma explosão missionária, né? Também a ênfase na glossolalia, nos dons espirituais, e lembrando que a concepção que os pentecostais têm em relação à obra missionária está muito ligada também à questão dos dons espirituais. Tanto é que nos primórdios, eu até citei isso, inclusive, num dos artigos que escrevi sobre o pentecostalismo, ou relacionado ao pentecostalismo, havia nos primórdios uma ideia. Quando eu falo primórdios aqui, irmãos, eu estou pensando de Azusa para cá, embora a gente deve ter em mente que
os colegas bem sabem disso, que já estavam acontecendo, digamos assim, avivamentos pré-pentecostais, vamos dizer assim, né, movimentos pré-pentecostais. O Holiness País de Movement Gales, né? e País de País de Gales. Gales, isso, professor Marcos, obrigado. A gente vai ter a Igreja de Deus de Cleveland, que vai surgir em 1884, que é uma igreja pioneira aqui no Brasil, tem a vertente dela, que é a Igreja de Deus no Brasil, né? Então é a igreja pioneira e outras denominações, a Igreja de Cristo, que surge depois, lá na frente, né? Então você tem aí, mas que já tinha antecedentes também. Então você tem esses movimentos acontecendo, mas de Azusa para cá você vai ter uma ênfase muito grande na ideia de que os dons espirituais e o falar em línguas é que capacitava para a obra missionária. Houve até entre aspas aqui, estou colocando entre aspas para não correr o risco de cometer um anacronismo, né? Mas houve até uma ideia de que os crentes seriam capacitados a falar em outros idiomas e eles iam para o campo até sem um preparo missionário mais adequado, né? Isso no início. É claro que isso mudou depois, mas inicialmente havia essa crença, então isso está tudo muito ligado, e nesse sentido a Assembleia de Deus ela absorveu muito disso, né? Os primeiros anos, as primeiras décadas, na verdade, da Assembleia de Deus aqui no Brasil, foram décadas assim muito de uma atividade muito intensa, e por isso mesmo, não por acaso, nessas primeiras décadas, a denominação cresceu assim vertiginosamente, né? Um crescimento exponencial. Me parece que hoje a Assembleia de Deus não chega a crescer 3, 4% ao ano, mas houve um período em que a Assembleia de Deus crescia 21, 22% ao ano. Era mais do que o crescimento da... Me ajudem aí, colegas, fugiu agora aqui aquele crescimento, quando você fala do crescimento demográfico, Do né? IDEB? Não. Não. IDEB é educação. Você tá... Mas o professor Marcos está com a educação na cabeça. Mas, enfim, você tinha uma taxa de crescimento, né? Essa explosão demográfica. A Assembleia de Deus crescia mais do que em termos de proporção, né? Do que o crescimento populacional. Então é bem interessante. Então isso se deve muito também a essa mentalidade, a essa forma de entendimento que, entendo eu, na minha leitura da história do pentecostalismo brasileiro, isso guarda uma certa conexão ali com o avivamento de Azusa. É isso Glória a aí, Deus. presidente Paulo. Porque houve Muito bom. outros avivamentos anteriores, né? Por isso, exatamente. Isso aí. Se quiser, eu Muito posso bom. comentar também. Professor Marcos, então, pode ir, meu querido, fica à vontade. Justamente isso que o professor Rony falou. Com certeza, o que conhecemos hoje como Igreja Assembleia de Deus, a Rua Azusa, todos eles tiveram um impacto, né, de forma direta ou de forma até indiretamente. E é importante a gente fazer essa conectividade entre os avivamentos do século XX com o que conhecemos hoje como o que é pentecostal, o que é um continuista. Houve vários, né? O grande avivamento espiritual conhecido como no País de Gales foi em 1903 a 1905. E isso historicamente foi conhecido como o Grande Avivamento. Eu tenho esse livro aqui que conta a história de forma bem milimétrica, né? Bem objetiva. Depois tem o segundo, que é esse da Rua Azusa. E por fim tem esse do Pentecostes. Nossa, esse anterior é um clássico, hein, professor Marcos? E esse Da aqui Azusa. também, Hernando Dias Lopes, embora sendo presbiteriano, ele é continuista e evidencia muito essa questão do Pentecoste. Eu gosto muito desse, que é o primeiro, e o segundo, que é esse aqui. E se a gente for analisar, assim, de forma bem resumida, o Grande Avivamento, como eu coloquei aqui, de 1903, e você estudar a história por trás desse livro, do que aconteceu, eu tenho certeza que tem crente que vai começar a mudar de opinião, aquele que discorda da continuidade dos dons espirituais. Porque tudo começou com Evan Roberts. Quem já leu a história aqui vai saber, eu vou cometer um crime aqui de resumir em 1 minuto ou mais um pouquinho aqui. Tudo começou com Evan Roberts, um trabalhador comum, que não tinha cursos, que não tinha títulos universitários, que não era mestre nem doutor, que não tinha 1% dos cursos dos nossos irmãos tudinho que tem aí do lado. Era o tipo do crente que sempre estava insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha. Parece os crentes de hoje em dia, né? Nem chega perto.
povo não está nem querendo saber de espiritualidade, o povo quer saber de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, de chave, a bênção, uma chave que nunca acaba. E eu fico me lembrando do próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Firmeza, constância e abundância hoje em dia é quase zero. As pessoas estão se enchendo de orgulho, de soberba, de títulos. Eu não sou contra títulos, eu sou o que mais amo estudar a palavra do Senhor. Mas eu estou falando aqui, muita gente que se esvazia, não, deveria se esvaziar de si mesmo, para que o Espírito Santo pudesse os encher. Aí o que acontece? Abundância não tem, porque para estar abundante tem que estar cheio. Espiritualidade zero, por qualquer coisinha detona todo mundo, vira até um militante, um ativista. E o que é que Roberts fez? Nesse período, segundo o livro, outra pessoa também surge ali. Um homem de grande conhecimento, que se destacou nesse momento importante para o avivamento, foi o presbítero, o evangelista presbiteriano chamado Seth Joshua. Ele percebeu que naquela época que tinha aquele movimento de conhecimento, parecendo o que o Pedro falou, crescei só no conhecimento, foi isso? Crescei na graça e no conhecimento. O próprio Pedro falou que é importante a gente crescer nessas duas máximas, para ter um conhecimento sadio. E ele percebeu, esse presbiteriano, Seth Joshua, de que era dado atenção constantemente, somente e apenas ao conhecimento acadêmico. Naquela época, no país de Gales. E a falta de espiritualidade era notório. Então ele começou, veja só, ele começou a orar para que Deus, eu chego a ficar arrepiado quando eu cito essa história aqui. Ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales. O cara, conhecimento, teólogo, profundo. E o curioso, outra coisa importante, é que ele pediu que Deus levantasse um moço das minas de carvão ou dos campos de lavoura e não de Cambridge ou de Oxford. Imagina aí, as duas maiores universidades da época, doutores, mestres, acadêmicos, e ele diz: Pai eterno, eu quero que tu levante um moço humilde, um moço levantado pelo Espírito Santo. Então Deus estava preparando, na verdade, Evan Roberts para esse grande avivamento. Aí, no dia 7 de novembro de 1904, até abril de 1906, o avivamento iniciou e durou com grande intensidade. Quem já leu o livro vai saber que foi cerca de 18 meses de puro avivamento espiritual. Daí a pergunta que o irmão falou aí, né? Não parou nesse avivamento. Deus, de alguma forma, iniciou outro avivamento conhecido aqui, como foi falado, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906, por William Joseph Seymour. E depois o avivamento na Coreia, em 1907. Olha os números aí, ó. 1904, 5, 6 e 7. E, por fim, esse avivamento chegou na cidade de South Bend, em Chicago, como o nosso pastor anteriormente falou, que ficava a cerca de 100 quilômetros do estado de Indiana, onde o pastor batista chamado Gunnar Vingre, ele foi até essa cidade de South Bend, em Chicago, e acreditou nos dons espirituais. Ele creu, ele foi batizado com o Espírito Santo. E pouco depois, né, em 1909, o próprio Gunnar Ving participou de uma convenção de igrejas batistas em Chicago. Essas igrejas dali, de Chicago, eles aceitaram o movimento pentecostal. O batismo com o Espírito Santo já era nítido, todo mundo queria. Todo mundo, entre aspas, né? Algumas igrejas batistas aceitaram. Aí ali, ele conheceu Daniel Berg, outro jovem sueco que também foi batizado com o Espírito Santo. Então, agora eu me lembro do professor Rony, no time de Deus, durante uma reunião de oração, receberam uma mensagem profética para pregar no Pará, no Brasil, como eu falei anteriormente, desde o início. Aí, após essa oração, todo mundo orando, encontraram o local do mapa. Imagine, pensa aí, assembleano, você que vai assistir, ou que você não é assembleano, pensa aí o que Deus fez por meio dessa igreja, de usar homens de Deus, mulheres de Deus, de fazer um movimento espiritual. Se você estudar a história, você já se emociona. Peço desculpa aqui, eu me emocionei um pouco. Deus usa esses homens.
E esses homens eu fico imaginando, procurando onde se parar. O que parar? Onde se parar? Belém. Vai pegar lá nos livros da biblioteca e parar no Brasil. Vamos ter que ir para o Brasil. Vamos, Deus mandou. E eles foram. E no dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vrink, eles deixaram Nova York a bordo do navio chamado Clemente, com destino a Belém do Pará, e foram. E no dia 19 de novembro de 1910, foi que os missionários desembarcaram em Belém e ficaram ali. Se hospedaram na Igreja Batista, como eu falei anteriormente, começaram a pregar a palavra de Deus, né? Como eu falei, a tríade, né? A tripartite, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus leva para o céu, e começaram a acontecer diversas coisas, fatos sobrenaturais, e o pessoal começou a ficar assustado com aquela nova teologia, com aquele novo movimento. E agora que o ponto final, numa quinta-feira, exatamente, numa quinta-feira, à 1h da manhã, do dia 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém, Dona Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E isso só foi o quê? Foi positivo? Foi para um lado, porque isso só dividiu a Igreja Batista em dois lados, em dois polos. Continuistas continuaram sendo continuistas, ou melhor, continuistas começaram a se desenvolver ali, e cessacionistas continuaram sendo cessacionistas. E eles começaram a pregar a palavra, começaram a falar que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus batizava com o Espírito Santo de Deus. E os irmãos ficaram revoltados com ali. E eles foram desligados, foram colocados para fora. Aí, como eu falei desde o início, fundaram a Igreja Missão de Fé Apostólica no dia 18 de junho de 1911. E mais tarde, como conhecemos hoje, em 1918, ela ficou conhecida como Assembleia de Deus, Assembly of God, que é uma das maiores igrejas pentecostais hoje do mundo, com cerca de 100 mil membros. E segundo relatos, até 2050, a igreja pentecostal terá, de forma geral, pentecostal, não neopentecostal, pentecostal terá 1 bilhão de cristãos até 2050. Então, ela, mesmo crescendo pouquinho em algumas regiões, ela está em várias localidades crescendo com força e com garra. Mais ou menos isso. E perdão, a minha voz está horrível hoje. Tá? Eu estou muito doente. Tá na aberta, irmão. Que live gostosa, maravilhosa. Irmãos, vai compartilhando essa live. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Eu vou expor aqui seu comentário. Como eu disse para o professor Rondei Cosi, para o professor Marcos, e também para o pastor Éder, eu sou de um ministério pequeno, mas eu amo a Assembleia de Deus. E o que mais, se alguém me perguntasse, o que você mais gosta na Assembleia de Deus? É essa questão de ser continuista, né? E, de fato, você vê o Espírito Santo de Deus na vida de homens de Deus sinceros, piedosos, que quando vai abrir a boca para pregar, por exemplo, nós sentimos a presença do Espírito Santo. E tem igrejas que, infelizmente, não têm essas evidências tão claras. E, hoje em dia, com o passar dos anos, por mais que o pecado está aumentando em vários lugares, em várias igrejas, e o esfriamento em massa, nós temos que olhar a palavra de Deus e falar assim, ó, o que aconteceu ali, o que Deus fez naquele tempo, principalmente em Atos capítulo 2, 3 e por aí afora, o livro de Atos todo, Deus ainda pode fazer com certeza nos nossos dias. E este momento é oportuno para Deus nos usar dessa forma, em nome de Jesus. Hoje em dia, nós temos visto pessoas tentando esfriar o poder da mensagem. Inclusive, eu estou lendo um livro do pastor Martin Lloyd-Jones, se eu não me engano, assim que pronuncia o nome dele. Ele traz um livro falando assim, pregação e pregadores. Pensa numa autoridade espiritual e ele ensina de fato o que é pregar cheio do poder de Deus. E nós temos que arder essa presença de Deus dentro de nós. Agora, sobre a igreja, professores, irmãos, aqui em Rondonópolis, onde que eu moro, Rondonópolis, Mato Grosso, a Assembleia de Deus, ela tem 63
congregação, se eu não me engano, 63, tem mais de 60. E você vê, bem grande. Só a congregação que tem 60 e poucos, né? 63, se eu não me engano. E um templo chamado Centro de Evangelismo da Assembleia de Deus, cabe mais de 9.000 pessoas sentadas. Eu já fui várias vezes, eles trazem só homens de Deus do Brasil e fora do Brasil. Então, a igreja, por mais que está crescendo pouco, ela não para a glória de Deus. Amém? Eu quero já trazer mais uma pergunta para o nosso querido pastor Éder, mas antes eu quero ler os comentários dos irmãos, que está compartilhando aqui, comentando. Nossa irmã Maria Daiane já disse que, dando a paz do Senhor Jesus, já compartilhei com vários irmãos. O canal teológico, só um momento, o canal teológico, dizendo a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Irmã Maria disse, no começo o nome da igreja era Missão da Fé Apostólica, depois passou a ser chamada Assembleia de Deus. Ama a história, como os irmãos já citaram aqui também. O canal teológico diz, de fato, a primeira onda de missões dos pentecostais foi marcada pela ênfase do xenolalia. Xenolalia, isso aí. É diferente de glossolalia, tá, Paulo? Amém. Tem uma diferença interessante. Interessante, depois, né? Depois a gente pode abordar. Por favor. Os irmãos estão aí contribuindo mais, né, no ensino aqui, muito bom. E ele está dizendo ainda que levava, deve ser, né, os missionários a acreditar que seriam capacitados espiritualmente a falar na língua dos povos. Glórias a Deus. Minha mãe também está aqui, dando boa noite para todos. O canal teológico ainda diz, mesmo com algumas necessárias correções, é sempre louvável observar a coragem e o amor pelas almas, que sempre foi alimentado pela chama pentecostal, que levou irmãos e irmãs a vencer obstáculos enormes. Verdade. Nosso irmão Everaldo Freitas comentando quando o professor Marcos estava aí sentindo a presença de Deus, ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor Jesus Cristo, nossa, só bênção, o fogo santo está descendo, aleluia. Esse é o diferencial do povo que acredita no Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, agora o professor Éder e depois o nosso professor Marcos. Já fica engatilhada a pergunta, professor Marcos, sobre essa questão de xenolalia. Não sei se você pronunciar direito. Deixa eu tirar aqui. E a pergunta para o pastor Éder, por favor, é sobre... Pastor Éder, quando a Igreja Assembleia de Deus ela veio para o Brasil, como nós sabemos muito bem, já foi mencionado, os missionários, eles entraram, por exemplo, por algum tempo, cultuando aí com os batistas, e também tem outras igrejas antigas, né, que chegaram no Brasil, talvez até primeiro que a Assembleia de Deus. Agora, qual que é a diferença, pastor Éder? O senhor que já tem 50 anos aí, que congrega na Assembleia de Deus, glórias a Deus por isso, qual que é a diferença da Assembleia de Deus para as demais igrejas antigas deste tempo? Muito obrigado pela pergunta. Também quero cumprimentar aqui o professor Rony. Prazer conhecê-lo. E, bem, vamos adiante então. Me permita, presbítero Paulo César, antes dessa pergunta, fazer uma conexão aqui, nessa pergunta, com uma pergunta da internauta, que é a Maria Daiana Silva. Eu sou assembleiano raiz, estou na Assembleia de Deus há 50 anos. Creio no batismo no Espírito Santo, creio nas línguas estranhas, creio nos dons espirituais, na sua atualidade, na cura divina. Mas eu preciso pontuar aqui algumas coisas que não são tão românticas assim. E a pergunta da irmã Maria Daiana Silva é uma pergunta interessante, e aí eu já entro naquilo que o presbítero me perguntou sobre a diferença da Assembleia de Deus para as outras denominações. A nossa internauta diz assim, no começo o nome da igreja era Missão da Fé Apostólica e depois passou a ser chamada Assembleia de Deus. Realmente, em 1911, Daniel Berg e Gurnevingre, eles colocam o nome de Missão da Fé Apostólica e entendemos, os pesquisadores são unânimes nesse sentido,
que a escolha desse nome Missão da Fé Apostólica é uma influência do impacto do avivamento da Rua Azusa, que tinha o mesmo nome. 1911. Aí tem 1912, o Titanic afunda. 1913, aí vem 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, nos Estados Unidos, que é o país onde aconteceu o avivamento de Chicago, em 1909, o avivamento da Azusa, que vai de 1906 a 1909, os Estados Unidos é um país que é segregado racialmente. Brancos e negros têm ali um problema de segregação racial explícito na sociedade estadunidense. Em 1914, que é o ano que começa a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Surge nos Estados Unidos, oficialmente, a primeira igreja Assembleia de Deus no mundo, em 1914. Detalhe, a liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em 1914, que é a primeira Assembleia de Deus com essa nomenclatura no mundo, surge nos Estados Unidos através de uma liderança formada por pastores brancos. Pastores brancos fundaram a Assembleia de Deus em 1914. A Igreja da Rua Azusa, lá de 1906, de William Seymour, que é um pastor negro e que majoritariamente a sua membresia é formada por negros, tem o nome da Missão da Fé Apostólica, que é o nome adotado por Gunnar Ving e Daniel Berg aqui no Brasil em 1911. Gunnar Ving diz nos seus relatos que ele fez uma viagem aos Estados Unidos pedindo apoio da Igreja Assembleana Norte-Americana, apoio de fomento financeiro, porque o ciclo da borracha em Belém do Pará já estava em decadência e ele precisava de provisão financeira para ter apoio na continuidade do trabalho pentecostal em Belém do Pará e também pelos rincões aqui da nossa pátria Tupiniquim. Quando Gunnar Vingre ele pede o apoio, então existem pesquisas sobre esse assunto, pesquisas de mestrado e doutorado que trazem, e até artigos, que a liderança norte-americana, formada por pastores brancos, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus em 1914, fizeram uma pressão em Vingren para que ele trocasse o nome Missão da Fé Apostólica para a Assembleia de Deus, para que as provisões, os proventos financeiros da Igreja Assembleiana estadunidense fosse compartilhado com a Igreja Nova aqui do nosso Brasil. Então, Gunnar Vingre volta com esse apoio, mas com a pressão de fazer a troca do nome. Quando a gente vai para os relatos do Gunnar Vingre, ele diz diferente. Ele diz que ele teve uma revelação para fazer a troca do nome da placa. Então aqui existe uma hermenêutica da suspeita. E aí só a eternidade vai revelar isso. De fato, Gunnar Vingre teve a revelação para trocar o nome ou aconteceu nos bastidores a pressão da Igreja Assembleiana Norte-Americana para fazer a troca do nome de Missão da Fé Apostólica, porque esse nome, Missão da Fé Apostólica, caracterizava uma igreja de uma liderança negra. Em contrapartida, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos era o quê? Um protótipo, um simbolismo de uma igreja liderada por pastores pentecostais brancos, dentro de um contexto social de um país segregado racialmente, que dentro do ônibus quem fica de pé é o negro e quem senta é o branco. Então, essa problemática aí nos ajuda a entender que nem tudo são flores, nem tudo é romance. Existem os problemas e os percalços durante o caminho. Aí vem a tua pergunta, que é muito boa, né? Parabéns pela pergunta, presbítero Paulo César. Qual a diferença entre as Assembleias de Deus e as demais igrejas?
Os missionários suecos, eles pregavam 4 mensagens. Era uma pregação feijão com arroz. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Mas o que vai diferenciar a Assembleia de Deus dos outros movimentos pentecostais? O Paul Freston é um pesquisador que trabalha muito com as ondas dos movimentos pentecostais no Brasil. E a Assembleia de Deus, nesse conceito do Freston, pertence à primeira onda do pentecostalismo no Brasil. O professor Marcos falou muito bem que eles chegaram aqui no Dia da Bandeira, o Gunnar Wingel Danielberg, 19 de novembro de 1910. Só que já tinha movimento pentecostal aqui no Brasil nesse ano, porque em 1910 não teve só a fundação lá do Corinthians, em 1910. Em 1910 teve a fundação da Congregação Cristã do Brasil, através de Luiz Francescon. Só que Luiz Francescon, quando veio para cá fundar a CCB, ele trouxe... desculpa que eu preciso usar um termo técnico aqui, esse termo se chama ethos, que é um conjunto de tradições, um conjunto de normas e costumes de uma determinada nação, sociedade, ou, no nosso caso, instituição religiosa, que é a Assembleia de Deus. Então, qual a diferença da Assembleia de Deus para a congregação cristã, que pertence a essa primeira onda do movimento pentecostal, e das demais igrejas pentecostais que vão surgir ao longo do tempo? A Assembleia de Deus, ela é caracterizada por um ethos sueco-nordestino. Sueco porque foi fundada por missionários suecos, e nordestino porque, naquela época, o trabalho começa no norte, em Belém do Pará, vem para o nordeste e vai descendo até chegar no sul do Brasil. Por essa razão, a gente precisa, então, entender o que é o ethos sueco-assembleiano no Brasil, que caracteriza a Assembleia de Deus e diferencia a Assembleia de Deus das outras igrejas pentecostais. Qual é o ethos sueco-nordestino da Assembleia de Deus que diferencia a Assembleia de Deus brasileira dos outros movimentos pentecostais brasileiros? A gente precisaria de muito tempo, eu vou ter que resumir aqui a grosso modo, só para a gente, quem sabe, deixar aqui um gosto de quero mais e ter uma live parte 2 futuramente, irmão Paulo César. O ethos sueco na Assembleia de Deus é caracterizado, eu vou citar só 3 exemplos bem rapidinho, pela formação dos obreiros através da instituição das escolas bíblicas de obreiros, que foi uma marca trazida por Samuel Lindström, missionário Samuel Lindström. Porque até 1958 era proibido estudar teologia na Assembleia de Deus. Assembleando para estudar teologia até 58, que é o ano que o Brasil foi campeão na Copa, o assembleano tinha que estudar em outras denominações, porque a convenção geral da CGADB proibia estudo teológico na Assembleia de Deus. Quem quebra essa barreira em 58 é o casal Colenda, com a instituição do IBAD, lá em Pindamonhangaba. Então, como é que os assembleanos estudavam até 58? Através do sistema sueco, que é o ethos sueco da EBO, Escola Bíblica de Obreiros, instituída por Samuel Lindström. Essa tradição continua até hoje. Algumas assembleias colocaram agora o M para ficar EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Segunda característica do ethos sueco é a música, especialmente com a instituição de corais e de bandas, que depois foram transformadas em orquestras ou filarmônicas. Então, o arranjo musical, a composição das músicas dos corais e das bandas, e que depois isso vai se refletir na construção da harpa cristã, é uma herança do ethos sueco dentro da liturgia assembleiana no Brasil. E o outro ponto é a questão da indumentária, usos e costumes, ok? O ethos nordestino, que impactou a Assembleia de Deus na formação da sua instituição como denominação eclesiástica, eu vou citar aqui pelo menos 2 características: a música, e aí eu cito o forró. Quem estuda música e conhece da questão da musicalidade e do tema da musicalidade, sabe que o círculo de oração
que começou na Assembleia de Deus com Albertina Bezerra na década de 40 e que se espalhou esse movimento de círculo de oração para todo o Brasil. Então, em toda a Assembleia de Deus tem um círculo de oração. As músicas do círculo de oração, eu digo um círculo de oração raiz, tá? Um círculo de oração que traz a gênese lá de Recife, Casa Amarela, que é um bairro da capital pernambucana, onde Albertina Bezerra reuniu 7 mulheres, deu as mãos para essas 7 mulheres e disse assim: vamos circular os céus com as nossas orações. E a frase circular os céus com as nossas orações deu o nome do departamento Círculo de Oração. Esse círculo de oração agora se reúne não só para orar, mas para cantar. E quando eles cantam, no bojo da sua musicalidade, é introduzido o etos nordestino, que é exatamente o forró. Então se canta de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, em igrejas assembleanas, o forró, e ninguém fica escandalizado, porque já é uma tradição assembleana desde a década de 40. Mas existe uma outra herança do etos nordestino, que impactou muito a mudança administrativa da Assembleia de Deus, que foi a mudança do governo congregacional para a mudança do governo episcopal. Como assim? A instituição do pastor-presidente, a figura do pastor-presidente, foi legitimada através da liderança dos pastores nordestinos, que assumiram a presidência da Igreja Assembleia de Deus a partir de 1930, com a Convenção Nacional, ou Convenção Geral, realizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então, a partir dali, a liderança sueca, paulatinamente, vai fazendo uma transição lenta e passando as igrejas, Assembleias de Deus, que eram administradas de forma congregacional, para que os pastores brasileiros assumissem a liderança da mesma em caráter de regime episcopal através da figura do pastor presidente. E essa figura vai ganhar mais protagonismo depois, ao longo da história, com Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima, entre outros pastores. Então, assim, a grande diferença entre a Assembleia de Deus e as demais igrejas evangélicas pentecostais está exatamente no seu DNA do ethos sueco-nordestino. Eu digo novamente, ethos como uma palavra sociológica que vai identificar que dentro da sociedade existem dinâmicas, e essas dinâmicas são alterações de usos e costumes. E os usos e os costumes suecos e nordestinos foram implantados dentro da constituição dessa história assembleana, dentro de alguns exemplos que aqui a gente procurou explicitar para vocês. É claro que o assunto ele demanda mais tempo e mais profundidade, mas a grosso modo é isso. Meus queridos, eu queria que os irmãos só fizessem um joinha se vocês concordam. Futuramente, talvez mês que vem, a gente fazer a parte 2, porque é muita coisa. Amém? Os mesmos convidados, é muita coisa. Cabe ressaltar que o pastor Éder, além de ter 50 anos aí de ministério, trabalha muito sobre a Assembleia de Deus no canal dele. Eu acompanho, é muito conteúdo. Então ele está bem afiado aí, como os irmãos também estão. Então é necessário respeitar a história, né? E fazer pelo menos mais a parte 2. Mas vamos só trazer mais duas ou três perguntas aqui, mais rápido aqui. Era para responder o Xenolária e o Glossolaria, não era isso? Isso. Aí eu tenho mais essa pergunta também. Então, professor Rony Cose, responde, por favor, professor Rony Cose. Eu quero aqui conhecer. Obrigado, Paulo. Desculpa, eu acabei interrompendo, perdão. Tranquilo. Quero até manifestar minha gratidão aqui ao pastor Éder, porque, conquanto a minha pesquisa não seja sobre... O meu objeto de pesquisa não é a Assembleia de Deus, né? Mas, inevitavelmente, uma aula como essa que a gente acabou de ter aqui do pastor Éder me ajuda na minha pesquisa, né? Porque eu estou trabalhando, pastor Éder, no doutorado, a questão da hermenêutica pentecostal, né? Inevitavelmente eu preciso dialogar com esse pano de fundo histórico. Então, assim, é um percurso bem legal, né? Que eu quero fazer. Pois não, pastor? Me permite eu dar uma ajuda aqui para o colega professor Rony?
Pois não. Desculpa de eu fazer a propaganda do comercial, É. mas depois entra no meu canal, lá na playlists, na aba entrevistas, veja a entrevista que eu fiz com o pastor Elinaldo de Jesus Pinheiro, que ele escreveu aquela Bíblia do Pregador Pentecostal. Olha só. Ele é membro da comissão de apologética da CGADB e ele participou da equipe da CGADB que fez o desenvolvimento teórico da tese da hermenêutica pentecostal na perspectiva da CGADB. Lá ele dá os detalhes. Eu acredito que a entrevista dele talvez possa contribuir com o seu objeto de pesquisa. Certamente. Eu nem tinha ciência disso. Olha que interessante, né? Eu começo entro agora no terceiro semestre, a partir de julho agora, né? Na verdade, agosto. E agora que eu vou me dedicar exclusivamente à tese, né? Estou vindo do cumprimento de créditos. Mas, se me permite, Paulo, só um acréscimo, um adendo, Sim. eu diria, à fala do pastor Éder. Acho que um ponto importante também, pastor Éder, em relação a essa diferença entre a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais, como a Congregação Cristã, na segunda onda vem a Deus e Amor, né? É que a Assembleia de Deus, ela escreve, né? Esse é um ponto importante também, acho muito interessante. A Congregação Cristã no Brasil é uma denominação que não escreve. A Assembleia de Deus, ela vai produzir vertiginosamente, já vai logo na década acredito que foi na década de 30 ou 40, vai surgir a CPAD, já com a missão de atender as escolas bíblicas dominicais e a partir disso começar essa difusão de literatura, né? Então acho que essa é uma característica bem interessante também da nossa denominação. E hoje aí dispõe de vários teólogos e muita produção, e em tempos mais recentes, talvez aí nos últimos 15 anos eu diria, tem havido eu não diria assim tão ampla, mas significativa abertura para o universo acadêmico, né? Vocês estão ouvindo aqui um evangelista na Assembleia de Deus que é doutorando em teologia, pastor Éder também, me parece que é doutorando, né, pastor, também, então, ciências da religião, né, então, assim, é interessante isso, porque tem havido também uma abertura agora, em tempos mais recentes, para esse contexto acadêmico, o que eu particularmente eu acho muito positivo, né. Com relação à pergunta, professor Marcos, essa distinção, né, entre xenolália e glossolalia, é um detalhe, assim, muito interessante, porque por mais que a gente possa correlacionar os termos, até do ponto de vista teológico, mas a xenolália, ela indicaria uma dotação sobrenatural para que a pessoa falasse num idioma conhecido. Por exemplo, eu não falo nada de inglês, não falo bulhufas de alemão. E aí, por uma operação divina do Espírito Santo, eu falo em alemão, de repente. E aí a gente tem testemunhos, a gente tem depoimentos, até no Demar de Vata, inclusive nós tivemos um caso, foi registrado. O pastor Antônio Mesquita também, um dos autores da CPAD, registra um caso também. E aí você fala uma frase, ou talvez até algo mais bem elaborado, uma frase mais bem elaborada, ou até... me parece que nos primórdios houve casos até... sim, estou me lembrando de um caso interessante aqui. O pastor Israel de Araújo, no Dicionário do Movimento Pentecostal, ele narra o caso do Gordon Show. É um tradutor muito conhecido no Brasil. Ele narra que ele instantaneamente aprendeu um dialeto africano e nunca mais esqueceu. Isso está lá no dicionário do movimento pentecostal. Aí já é um caso mais atípico, né? Porque você pensar, né? O cara aprendeu um idioma, né? ou um dialeto, né? E nunca mais esqueceu. E me parece que ele fala até hoje, segundo narrado pelo pastor Israel. Então isso é xenolália. Glossolalia não. Glossolalia é um idioma não conhecido, mas entendido como um idioma, onde a pessoa fala, quando é dada a variedade de línguas, ela fala com variedade de línguas, mas não é um idioma conhecido. A isso se chama glossolalia, ou glossolalia, né? Alguns falam glossolalia, outros falam glossolalia, enfim. Mas a ideia é que você fala um idioma que não é um idioma conhecido pelos homens e que é dado também pelo Espírito Santo. Nesse caso, edifica-se a pessoa que fala. Se houver interpretação, edifica-se a comunidade de fé, a partir dessa interpretação que também é dada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. A xenolália já é diferente, porque você vai falar um idioma conhecido para anunciar as grandezas de Deus a pessoas que falam esse idioma que não é conhecido por quem fala, mas ele é dotado sobrenaturalmente para falar nesse idioma, que pode ser qualquer idioma, né, a fim de comunicar as grandezas de Deus.
Obrigado, Paulo. Maravilhoso, glória a Deus por isso. Quer falar alguma coisa, pastor Éder? Só um adendo sobre a questão da glossolalia. Comumente a gente ouve a literatura oficial assembleiana dizer que Celina Albuquerque foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. Precisamos fazer uma correção histórica aqui. Ela é considerada a primeira assembleiana batizada no Espírito Santo. Assembleiana. Porque antes dela, no Brasil, já há relatos históricos de pessoas que falam em línguas estranhas, falam na xenolalia ou na glossolalia, antes de Celina Albuquerque, como bem está mostrando aqui o professor Rony. Por gentileza, professor, passa a bibliografia para os nossos internautas aí comprarem o livro. Boa. Pastor Éder, bem observado, bem observado. Esse livro aqui, pessoal, é um livro escrito pelo pastor Israel de Araújo, tive o prazer de conhecê-lo, e esse eu peguei inclusive das mãos dele, lá na FAECAD, no Rio de Janeiro. Ele narra aqui o caso de um irmão que há registros de que ele teria tido a experiência de falar em línguas. É um nome bem diferente o nome desse irmão, eu não sei se ele era de descendência alemã ou italiana, não me lembro agora, mas o pastor Israel narra isso, que há registro histórico, e já alguns anos antes da experiência lá com a irmã Celina. Então, excelente observação, pastor Éder, de fato é uma correção histórica. E mesmo assim, agora se me permitem falar na condição de um pretenso historiador, né? Eu não me defino como historiador, mas como alguém que é licenciado em História, né? Trabalhei num projeto historiográfico também, mas não sou historiador de profissão, né? Mas é um cuidado interessante para a gente ter também na historiografia. Acredito que os irmãos vão concordar comigo. Mesmo assim, a gente precisa ter cuidado para afirmar que foi o primeiro, porque talvez o mais adequado seja a gente dizer assim, foi o primeiro de que se tem registro. A gente não sabe, né? O vento sopra onde quer, como Jesus fala ali para Nicodemos, né? Então, o que garante que não houve experiências anteriores aqui, né? Quem? Manda bala, Paulo. Não estou te ouvindo. Voltou. Concluí. Pode seguir. Amém. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Vou fazer mais uma pergunta aqui só, e a gente vai deixar com gosto de quero mais. E a gente vai elaborar depois mais algumas perguntas. Tem mais 3 aqui. Talvez vai enfadar os irmãos aí, para a gente fazer uma outra live para o mês que vem, começo do mês que vem. E aí a gente vai até ver como vai ser a questão do povo, se gostou ou não até aqui, né, de 1 hora e pouquinho, curtindo, compartilhando, e aí a gente faz a parte 2, em nome de Jesus. Eu quero só trazer mais uma... Pode falar, professor Marcos. E talvez na parte 2 eu possa comentar sobre a xenolalia e a glossolalia biblicamente com os textos, para que os internautas possam entender que o contexto de Atos, né, Lucas, Atos e Paulo, eles são complementativos, eles não são excludentes, embora sejam distintos, mas evidenciam um poder exarado nas Escrituras como amplo. Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Porque o contexto de Atos capítulo 2, aqui fala que todo mundo entendeu. E no contexto de Paulo, 1 Coríntios 12 e 14, fala que o ser humano não sabe, não conhece, desconhece. Aí, lamento dizer o nome das igrejas, mas eu já vi muitos presbiterianos falarem que não tem nada a ver. Uma coisa é a mesma coisa que a outra. Traduzindo, na verdade, o batismo com o Espírito Santo nunca foi uma língua desconhecida, mas uma língua humana, puramente humana. Então, eu acredito que eles têm uma dificuldade gigante de explicar isso quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, e 1 Coríntios, capítulo 14. Eles não conseguem encaixar. Então, acredito que é do conhecimento de todos os irmãos aí, que até a ideia de xenolalia é um termo bem distante, mas aqui é evidente, no Atos 2, foi necessário e importante acontecer, só que no contexto de 1 Coríntios não é isso aí. É uma língua espiritual que é você com Deus. Aí ali naquele contexto é glossolalia. Aqui é uma glossolalia em que tem um poder de transformar em uma xenolalia, que é uma linguagem humana em que todos não, boa parte, ou quem Deus quis que soubesse entender no seu idioma, Deus permitiu. Então, o contexto de Atos, Lucas e Paulo são complementativos. Não são a mesma coisa,
porque são situações distintas e são distintos, porém complementares. Não são iguais, não são sinônimos. Amém. Já vamos encerrar então aqui, irmãos. Vai ter outra live mesmo, de pelo menos mais 1 hora, 1 hora e meia, a nossa parte 2. E depois, nessa live, nós queremos trabalhar com os irmãos a respeito sobre de onde surgiu a questão da harpa cristã, mais ou menos, se os irmãos Quer que eu souberem a questão fale? Pode falar então, irmão. A harpa Pode. cristã ela foi criada em 1922, se eu não estiver enganado. Né? Antes ela se usava o hino, salmos e hinos. Historicamente, até onde eu sei, é isso aí. Amém. Se os irmãos quiserem complementar. E aí, vamos fazer o seguinte: para os professores, eu vou pedir para cada um que conhece mais da história do que eu, elaborar pelo menos 1 ou 2 perguntas para a segunda parte. Porque aí fica algo que os irmãos já estão envolvidos, vai ser uma live poderosa. E aí a gente vai ver como essa live que vai estar gravada salva, a repercussão dela, né? Se os irmãos querem ou não a parte 2. Tá? Aí fica na incumbência dos irmãos aí. Quem quiser, compartilhe, curta. E eu tenho certeza que muita gente já curtiu, que eu estou vendo, muita gente já curtiu, está comentando. E infelizmente não dá para ler todos os comentários dos irmãos, tá bom? Só dá para ver aqui que os irmãos estão dando parabéns, está sendo muito profundo a live. O nosso irmão aqui, por exemplo, teológico, do canal Teológico, está dizendo: meus irmãos, fale sobre como manter o equilíbrio entre uma teologia pentecostal histórica e um avivamento espiritual saudável. Muitas Boa. perguntas. E não dá para a gente responder todos. Mas quero agradecer, professor Rony Coser. Com certeza, lá no começo do mês que vem, a gente vai ver qual a data que dá para todos participar, dos participantes aqui. E a gente vai ter a segunda parte em homenagem a essa igreja que tem uma história vasta aí e abençoada. Professor Rony Coser, dá as suas considerações finais, meu irmão. Deus abençoe. Ô, Paulo, reiterar meu agradecimento, querido. Fico muito feliz de ter esse espaço com você aqui. Saiba que as portas do Repensando o Meu Cristianismo também estão abertas para você. Já quero dizer para vocês aí que no segundo semestre, agora que eu cumpri os créditos lá do doutorado, eu volto a viver normalmente, né, sem precisar estar indo ao Rio toda semana. Já quero aqui estender um convite para vocês 3, né, para a gente organizar lives aí com o Paulo, com o Marcos, com o pastor Éder. Vai ser muito bom ter vocês com a gente lá. A gente vai conversando, se o pastor Éder autorizar. Paulo, me passa o contato dele depois, por gentileza, já vou te chamar no zap lá, e vamos estreitando os laços fraternos em Cristo aí. Só queria, em primeira mão aqui, compartilhar com vocês, pessoal, lá no meu blog, o Teologia e Vida, www.teologiavida.com, eu acabei de disponibilizar um artigo que foi publicado, saiu ontem, na revista Caminhos de Diálogo, que é um periódico científico lá da PUC-Paraná. Nós publicamos um artigo, acabou de sair, o artigo que eu escrevi em coautoria com a doutora Francilaide Ronce, que é professora e coordenadora lá do programa de teologia da PUC-Rio. O título do nosso artigo é Experiência Mística e Experiência Pentecostal, a experiência de Charles G. Finney como ponto de contato entre esses conceitos. O artigo está disponível lá no blog, na aba Artigos. A parte superior tem a aba lá, Artigos. Quem não me segue lá ainda, por favor, ajude o nosso trabalho lá, nos seguindo lá no blog. O blog está muito, modéstia à parte, gente. Tem hora que eu olho o blog lá, nem acredito que fui eu que fiz, porque tá top de linha, viu? Vocês puderem dar uma moralzinha lá, espero que os textos disponíveis lá, assim como esse artigo, sejam muito úteis a todos aí. Deus abençoe a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, irmãos. Eu que agradeço, meu querido. Continue nessa humildade. Tu és uma benção. Gosto muito de ouvir o senhor. Pastor Éder, fica à vontade, meu querido. Dá suas considerações finais. Minha gratidão a Deus, gratidão ao presbítero Paulo César pelo convite, parabenizar o professor Marcos, professor Rony, pela brilhante participação, aprendi muito com vocês, e estamos à disposição para estarmos novamente juntos na live dos Bereanos, com o professor Rony, com o professor Marcos. E aproveitando, professor Rony, escreve aí para a gente nos comentários, põe o link aí do seu blog aí para a gente ajudar também a compartilhar, e quando é bom a gente precisa compartilhar. Foi muito bom, muito prazeroso, obrigado pelo acolhimento, estamos sempre à disposição. Deus abençoe também os internautas que ficaram até agora aí nos prestigiando. Glória a Deus.
enquanto o professor Rony manda aí para nós, para a gente colocar aqui, o canal teológico, não só o canal teológico, mas vários canais estão dando parabéns, que foi uma live muito rica e muito profunda. O canal teológico está dizendo, olha, muito obrigado pela live, participações maravilhosas dos estudiosos. Deus os abençoe sempre e ricamente em Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, eu também fico maravilhado com os irmãos, do jeito que os irmãos se expõem às escrituras, é tremendo a história da igreja, a Assembleia de Deus. Deus continua abençoando vocês, dando sabedoria. Estou junto com o canal teológico. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Professor Marcos, por favor, meu querido, coloque para a gente aí suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa para acrescentar. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, conhecer o pastor, e uma satisfação novamente conhecer um novo povo por trás do pastor, né? Porque o pastor lidera uma frente, mais um povo de Deus que serve a Deus, e cada um, por trás de cada um que fala a palavra de Deus, tem muitas pessoas que nos ouvem, que a gente proporciona um conhecimento, uma nova informação. Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz de estar aqui, a participar dessa igreja desde criança, e a igreja a qual eu amo muito e pretendo ficar até a minha vida. Deus assim, se assim Deus permitir. E Ele quer. Então é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. E se Deus quiser, teremos uma segunda live para o reino de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e o convite, né? Grato. Meu Deus. Professor Rony Costa, não conseguiu mandar ainda, né? Ô Paulo, eu coloquei lá no chat no YouTube. Você quer que eu mande aqui no privado? Aqui, manda aqui no privado que aí eu exponho. Perfeito. Coloco tá? agora. Só uma observação, enquanto que o irmão, o professor Rony Costa, manda pra gente. Irmãos, dia 20 desse mês, vamos estar também com a live trazendo a história da nossa igreja. Da nossa igreja, Missão e Vida também. Nossa igreja chama Evangélica Missão e Vida. E aí eu convidei o pastor, o presidente, e ele, glória a Deus que ele aceitou o convite. Vai estar outros pastores do Mato Grosso do Sul, aqui do Mato Grosso, para cooperar também, trazendo aí homenagem à nossa igreja também, tá? Dia 20. E no começo do mês que vem, permitindo Deus e nos dando saúde, eu sei, mas igual o professor Marcos disse, e ele quer, eu creio que ele quer, nós vamos ter essa live maravilhosa. Eu amo estar no meio de homens de Deus que gostam de estudar, né? E os irmãos têm total liberdade de colocar esse vídeo, né, igual o professor Marcos gosta de colocar os vídeos cortados, pode colocar lá no canal de vocês, tá? Deus abençoe. Precisando de nós, à disposição dos irmãos. Sigam o blog do professor Rony, que é uma bênção, é riquíssimo, viu, pessoal? Muito rico, muito rico, muito rico. Obrigado, verdade, professor. Verdade, eu tô tentando colocar aqui, só um momento. E muito material para download, tá, gente? Eu costumo dizer, pastor Éder, que evangelho que acumula e não compartilha não é evangelho. A gente tem que compartilhar, né? Concordo. Tá aí, irmãos. Vamos compartilhar. Tá aí, tá? Segue ele lá, Deus abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus, irmãos. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém.